Bem-vindos ao Play The Game, aqui é o Pena e hoje estou com mais uma parceria com o Shin Reviews, site especializado em review junto com um tutorial de diversos tipos de jogos. No Review Code de hoje temos Sea of Stars, que é para aqueles que curtem RPG com uma boa nostalgia nos gráficos em pixel arts e uma boa jogabilidade. Eu fiz o review dele também no site do Shin Reviews, o link está na descrição. Isso é um projeto na Kickstarter, sendo produzido e publicado pela Sabotage Studios, mesmo produtor do The Messenger, e que também participou da produção do Oddworld Soulstorm. Seu lançamento inicial foi apenas em mídia digital para PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series e PC plataforma da Steam. Saíram também para os serviços do Game Pass e PS Plus Extra e Deluxe. No momento desse review, uma versão física para PlayStation 5, Nintendo Switch e Xbox Series está planejada para o começo de 2024. Mas sem mais delongas, vamos acompanhar nossos guerreiros nessa bela jornada do melhor estilo retrô. A história gira em volta de Valerie e Zaylee, jovens que nasceram com os poderes do Sol e da Lua, os quais são os únicos que conseguem afetar os monstros conhecidos como Residentes. Infelizmente, por causa desses poderes, eles são separados de seus familiares e treinados durante a infância para a tarefa que os aguardam. A viagem deles segue junto com Garou, um amigo de infância deles e aguardou todo o tempo de treinamento para acompanhá-los nessa aventura. Num mundo com diversas raças diferentes, enquanto eles correm contra o tempo para alcançar o último Residente antes do próximo eclipse, o único momento que os Residentes ficam totalmente vulneráveis. A história é bem simples e com vários clichês que remetem bastante ao Chrono Trigger, evidente referência dos desenvolvedores na criação do jogo, mas ainda assim tem umas reviravoltas interessantes que prendem o jogador até o final da campanha. Como já é de se imaginar, esse daqui segue os moldes mais clássicos dos jogos de RPG retrô, uma boa exploração e combates por turno. Na parte da exploração, apesar de ter um visual que lembra muito do Chrono Trigger, ele tem mais o estilo geral da franquia White Arms, com vários puzzles nas diversas áreas que a campanha te leva, encontrando algumas ferramentas novas para avançar na exploração e com isso também retornar aos locais anteriores para pegar itens que antes não era possível. Outro detalhe é o controle do tempo, que usa a mudança do dia para a noite em diversos pontos, que além de usar para os puzzles, dá uma nova visão aos cenários. Aqui não temos batalhas aleatórias, sempre é possível ver os monstros no cenário, daí se você quer fugir deles ou enfrentá-los, vai da sua vontade e habilidade para desviar deles. O interessante é que as batalhas continuam no mesmo cenário que ela iniciou, sem nenhuma transição. Daí durante os combates temos uma mecânica de timing, precisando apertar o botão no momento certo para conseguir causar mais danos ou continuar os acertos, deixando as batalhas mais interessantes, mas precisa de um pouco de estratégia, pois os inimigos têm umas técnicas fortes, precisando impedi-las com os ataques corretos, o que pode ser necessário trocar de personagens no meio do combate. Eles também adicionaram os combos entre os personagens, com uns ataques bem interessantes, o que vai te ajudar bastante em vários momentos das batalhas, isso sem contar com os especiais de cada um deles, esse sim pode salvar de batalhas mais difíceis. Para ajudar na campanha, temos um minigame de pesca em diversas regiões diferentes, como também criar os pratos utilizados como itens de cura durante a jornada, com os peixes e ingredientes encontrados no caminho. Além da pesca, também existe um minigame próprio chamado Wheels, que utiliza tanto a estratégia na seleção das peças utilizadas, como da sorte para tirar as combinações necessárias para ativá-las. Demora um pouco para pegar o jeito, mas depois que entende bem, as partidas são bem interessantes. A parte gráfica é um dos pontos que chamam mais atenção no jogo, com uma pixel art de alta qualidade, com diversos cenários e personagens bem detalhados. Quem curte esse tipo de trabalho vai curtir bastante o serviço feito aqui, a movimentação ficou muito bem feita. Em alguns pontos específicos temos uma animação para diferenciar do que temos normalmente na campanha, são um pouco mais simples, mas ainda tem um carisma que combina bem com o jogo. Nesse temos uma quantidade bem grande de músicas, que varia bastante entre as mais calmas e cômicas nas cidades e momentos mais engraçados, como os mais agitados durante as batalhas de chefe, que animam bastante durante toda a partida.
Como já é de se imaginar, infelizmente não temos dublagem em nenhum momento da campanha. Não que isso vá atrapalhar a diversão do jogo, mas é sempre bom avisar para aqueles que fazem questão disso nos jogos. Durante a campanha você encontra diversas relíquias que podem facilitar muito a vida na campanha, como dobrar a HP, recuperando a vida depois da batalha e vários outros bônus. Mas também tem algumas que servem para dificultar a sua partida, aí vai de você para adaptar a jogatina conforme preferir. Assim que você finaliza o jogo, libera o New Game Plus, puxando bastante coisa da última campanha na próxima partida, como também a possibilidade de carregar o save depois de finalizar, para completar as atividades que faltaram na parte final do jogo. Como dentro do jogo tem várias opções para facilitar ou dificultar a campanha, o trabalho para finalizá-lo depende muito do que o jogador pretende fazer, mas caso for correr atrás de todas as conquistas dele, aí sim você terá um trabalho extra, já que precisa fazer tudo o que o jogo tem disponível. Entre os mais trabalhosos temos derrotar 10 chefes com a relíquia Artful Gambit ativada, completar todos os quizzes no Rank Pro, encontrar todos os tesouros e preparar todas as receitas. Em resumo, Sea of Stars traz um RPG que apela bastante na nostalgia com visual retrô, mas que mesmo tendo uma história um pouco clichê, tem uma ótima jogabilidade na exploração com vários puzzles e nos combates com um sistema de timing para todos os ataques. A arte pixel do jogo é um ponto forte nele, com diversos cenários e criaturas muito detalhados, além de uma boa música e ainda os minigames para desfrutar durante a campanha. Quem gosta do jogo nesse estilo não pode deixar passar a chance de jogá-lo. Gostou do vídeo? Tem alguma dúvida? Deixa um comentário aí e não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima!